boa tarde, né? Meu nome é Gabriela. É um recorte da minha dissertação, da minha tese de doutorado, né? Que é orientada pela Maria Cláudia Bonadio, em que eu estudo a fotografia de moda na revista Cláudia durante os anos 60. E aí eu trouxe como recorte um editorial feito pela Cláudia, em parceria com a Ródia, de uma edição temática da revista em Hollywood, que é de abril de 1967. E aí, então, né, para contextualizar rapidinho a revista, porque o contexto em que ela surge é importante para entender, para poder analisar essas fotografias, né? A revista ela é criada em 1961, faltou um ali, desculpa, pela editora Abril, no período que o Brasil passava por uma modernização e uma industrialização. E ela foi responsável por consolidar a imprensa feminina no Brasil, né? Inaugurou no Brasil um modelo de revista chamado Magazine Moderno. Ela tinha como público-alvo a mulher moderna, que era uma mulher casada e mãe, que se dedicava seu tempo ao cuidar da família, aos cuidados da família e com poder para decidir, ou pelo menos influir na escolha e no consumo de vasta gama de produtos, alimentos, produtos de higiene, beleza, roupas, remédios, móveis e utensílios eletrodomésticos. Então, a Cláudia ela procurou influenciar diretamente nos comportamentos e costumes de uma classe média que estava em franca expansão e que buscava orientações para se adequar a esses novos tempos, que era fruto de urbanização e industrialização vivenciados pelo Brasil, e que o consumo estava muito presente, né? Era um consumo que visava alcançar essa modernidade, era uma modernidade através do consumo de produtos ditos modernos. Então, ela, apesar de trazer continuar trazendo aquele papel de feminilidade voltado ao lar, ao marido e aos filhos, ela já trazia alguns problemas do universo feminino além dessa esfera, né? Já começava a trazer outros assuntos, problemas pessoais e direitos da mulher. Mas você ainda percebe que os elementos tradicionais de feminilidade ainda estavam muito presentes. E a Cláudia também, ela acaba por influenciar numa profissionalização do jornalismo de serviço no Brasil, porque quando ela surge, ainda era muito incipiente, muitos profissionais vinham de fora, e aí ela foi propiciando a criação, um espaço para essa profissionalização, tanto que a Cláudia ela tem o primeiro estúdio de moda no Brasil. Pode passar, por favor. A Ródia, ela era um dos maiores anunciantes da revista no período, né? E eles possuíam uma parceria publicitária. Só que essa parceria ela não se restringia aos espaços publicitários, né? Muitas vezes, os materiais elaborados pela Ródia, eles já estavam camuflados ali dentro da revista, que é o que a Maria Cláudia, no livro dela, já chama de publi-editoriais. E o que eu trago aqui, né, que esse editorial em Hollywood, ele era uma coisa que já acontecia na Ródia, já tiveram na Cláudia com a Ródia, já tiveram outras edições, como Nova York, Londres, e era uma coisa que já acontecia nas revistas de moda, principalmente com a Diana Vreeland, no momento que ela teve ali na Harper Bazaar, porque ela dizia que o papel como editora de moda dela era levar para as pessoas aquilo que eles não tinham acesso, aquilo que eles não poderiam ver. E aí, nessa Cláudia em Hollywood, que eu trouxe aqui a imagem, um comparativo das capas, ela já traz o Hitchcock, né, na capa. E ele, nesse período, ele já era um diretor famoso, ele já tinha lançado os seus principais filmes. E aí você já tem uma diferença aqui, porque no início a Cláudia a capa era ilustrada. E aí até quando ela passou a ser fotografada, você ainda tem aquele mesmo enquadramento, aquela mesma feição, um sorriso, um olhar para a câmera. E aqui, essa de Hollywood, você já tem uma quebra de enquadramento, tem a presença do Hitchcock e até a feição das modelos, né? Elas não encaram a câmera ou sorriem, é um semblante meio assustado que condiz com esse universo do Hitchcock. E aí, a presença dele, a gente pode ver como um universo do privilégio, né? Que é colocar personalidades, cenários e simbologias consagrados à evidência para transmitir significado para aquilo que está ali junto dele. E aí, tendo ali que você tem uma nova classe média surgindo e se consolidando, tem a necessidade de uma publicidade que não vendesse apenas a utilidade das roupas,
mas também uma série de dispositivos e signos distintivos associados a ela. Então, era uma forma de você se tornar moderno através do acesso ao primeiro mundo. E aí, as fotografias desse editorial, eles são feitos pelo Leo Parella, que era um desses... Pode passar, por favor? Era um desses fotógrafos que foram importados pela Cláudia no período. E aí, aqui eu trago o editorial de forma geral, só para ter uma visão mais geral dele, e como análise eu utilizo a metodologia da Ana Maria Mauá, né, principalmente a questão das séries, e também utilizo a questão utilizada pela Maria do Carmo Rainho de trabalhar com as imagens em blocos, porque aí eu consigo perceber as diferenças, semelhanças entre essas imagens. E aí, além do Hitchcock, o editorial ele traz diversos astros do cinema, TV e da música do período. E eles são fotografados em casa, nas casas dos artistas, nos estúdios das produtoras, em cenários de filmes ou cenários de programas de TV. E todos esses astros, eu não vou poder entrar aqui e me alongar em todos eles, mas todos eles já faziam muito sucesso no período. Você tem o Gene Kelly, o Glenn Ford, tem o George Pepper, você tem já ali o Batman, vivido pelo Adam West, todos os programas e filmes que já faziam muito sucesso no período. E outra coisa que chama a atenção é que elas são fotografadas ao lado de homens. Elas não aparecem ao lado de nenhuma mulher, nenhuma atriz, e apenas uma imagem elas são fotografadas sozinhas. Outra coisa que é importante ressaltar é que nenhum desses homens é um herói subversivo do cinema, um astro do rock ou da contracultura, que era uma coisa que estava se popularizando no período. Eram homens, assim, daquela Hollywood ainda tradicional. E isso reforça essa postura da revista, de que apesar de se afirmar como um fruto dos novos tempos, ela ainda tem essa perspectiva tradicional. Outra coisa que é interessante notar sobre esses homens é que eles são todos mais velhos. Eles têm a faixa ali de 28 a 68 anos. E as modelos da Rodia começaram a carreira aos 17, menos a Mila, que é uma das modelos desse editorial, que iniciou aos 14 anos. Também outro ponto interessante é que esse se trata meio que de um publi editorial, porque você só tem na chamada, na primeira chamada, o nome da Rodia. Ela não aparece em mais nenhum lugar, porque eles apresentam assim: Cláudia e Seleção Rodia Moda estiveram em Hollywood e conheceram muitos dos atores por quem talvez você ande suspirando. Para quê? Para levar até eles um pouquinho do Brasil e trazer para você o sorriso de alguns dos bonitões, além de mostrar em avant première as coleções para o inverno de 67 das nossas confecções e malharias. Pode passar, por favor. Essa diferença de idade que eu falei entre os astros e as modelos reforça essa questão da Cláudia de ainda estar atada a uma feminilidade voltada ao lar e ao marido, onde o principal meta da mulher permanece ser o casamento e a felicidade conjugal. Outra coisa que é interessante notar é que quando elas são fotografadas ao lado desses homens mais velhos, você não tem contato quase nenhum. Até com os mais jovens o contato é mínimo, né? Mas com esses homens mais velhos, eles são, assim, basicamente cenários. Eles estão ali mesmo para dar um prestígio para elas. Pode passar, por favor. Já quando eles são astros mais jovens, você já tem ali uma interação, já tem uma interação, né? Como na outra você não tinha, que você já tem uma interação ainda que sutil. Dá para ver que já tem uma troca de olhares, uma mão no ombro, um braço assim em volta da modelo. E mesmo quando tem essa troca de olhares, também é uma forma contida e comportada. Outra também questão que aparece no editorial o lazer distintivo, né? Os astros, quando eles não nos estúdios, em cenários, eles são fotografados em ambientes, em suas casas, e são casas que evidenciam uma piscina. Além disso, também você tem uma fotografia que tem um barco, com Steve McQueen, elas são fotografadas ao lado de um carro esporte, e a legenda destaca que ele tem 5 carros, 6 motos e uma caminhonete, e também são fotografadas do lado do Frank Avalon jogando golfe, que a gente pode pegar essa questão do Veblen, de que era uma forma de
de distinguir-se dos demais, ostentando um determinado estilo de vida, porque são lazeres que não estão disponíveis a qualquer pessoa, né? Principalmente aqui até o golfe, ele é associado às classes mais abastadas. Aí pode passar, por favor. Uma fotografia que eu acho interessante é essa que a Mila e a Bettina dançam ao lado do Gene Kelly. Apesar de parecer que fui eu que cortei ali, a Bettina realmente foi cortada da foto, mas é a única foto em que tem um astro mais velho interagindo de fato com as modelos, né? Elas parecem dançar com ele, correr em cima de um estúdio da Fox. E eu acho interessante que tem uma bandeira dos Estados Unidos ali atrás em evidência. E a gente, pegando o contexto que o Brasil ele vivia sob uma influência do American Way of Life, que tinha como valor a modernidade e uma lógica do liberalismo em que a liberdade ela era o ato de consumir, eu acho interessante você ter uma das fotos mais dinâmicas do editorial associado a essa bandeira, sabe? Porque, como eu vou mostrar daqui a pouco, as poses das modelos são sempre muito estáticas, e essa é a pose mais dinâmica que a gente tem no editorial. Pode passar, por favor. Segundo a Maria do Carmo Rainho, na segunda metade do século XX, a fotografia de moda inaugurou uma nova mulher na moda, que é a mulher dinâmica, que antes você tinha a mulher ornamento, que é aquela que se vestisse, se comportava visando a aprovação masculina e dependia do marido e consumia alta costura, e ela era retratada em poses estáticas, rígidas, sempre em pé, com cabelos impecáveis, a roupa sempre em evidência. E aí, quando começa a aparecer essa mulher dinâmica, você tem uma mulher mais jovem, esportiva, sexy, que trabalha ou frequenta a universidade, circula pelos espaços de sociabilidade acompanhada de amigas, veste-se de maneira autônoma, é representada pela fotografia em locações externas, em movimento, lugares públicos ou privados como ruas, parques, ruas e praias, e elas costumam aparecer sozinhas ou em dupla, próximas aos carros, barcos e motos. E apesar de a gente poder ver algumas transformações nesse editorial da Cláudia, que é de 67, a gente vê, por exemplo, a ambientação fora dos estúdios, fora de ambientes domésticos, um foco maior no estilo, mas a gente ainda tem essas poses muito estáticas e bem próximas das posturas contidas da mulher ornamento. E aí aqui eu trago os pezinhos, assim como a Maria do Carmo faz no livro dela, que ela chama de A Arte de Elevar o Pé, que é inspirado pelas bailarinas e sugere encantamento, recato e graciosidade, a gente tem esse pezinho permeando quase todo o editorial. Pode passar, por favor. As mãos das modelos também são bem estáticas, elas estão sempre assim ao lado do corpo, e quando elas não estão ao lado do corpo, elas estão tocando alguma coisa, e geralmente é algum detalhe da roupa, ou então o ombro de um astro, ou então algum elemento do cenário, que é o que o Goffman chama de toque feminino, né? Elas são retratadas usando a mão para segurar ou acariciar um objeto, e é diferente do toque utilitário ou da simples manipulação de um item, porque essa pose ela é uma forma de destacar e dar valor àquilo que é tocado, né? Sendo também uma forma de guiar o olhar do espectador para aquele detalhe. E aí aqui também eu trago as mãozinhas, todas nessas poses. Elas tocam bastante ombros, lapelas, e em alguns casos aqui elas tocam o carro, tocam um spot, tocam o equipamento de golfe. Pode passar, por favor. Gabriela, estamos próximas do finalzinho, tá bom? Mais 2 minutos. E o que eu também contabilizei é que o editorial apresenta 32 looks, 6 de calças compridas e 26 de mini saia. E embora são peças que são associadas à cultura jovem, que se populariza nesse período, a gente ainda tem uma roupa associada à jovem senhora, porque as mini saias são predominantemente acompanhadas de meia calças opacas, lembrando que a popularização da mini saia não era sinônimo de perna de fora, e as calças também que eram representadas de uma forma de sensualidade latente, com poses mais, com um apelo mais erótico, elas também aqui aparecem sempre muito muito contidas. Só na última fotografia do editorial, pode passar, por favor, em que elas aparecem sozinhas, elas não estão ao lado de nenhum homem,
que você tem uma delas ali, é a Betina, se eu não me engano, que está bem despojada. Ela está com as pernas abertas, recostadas, até como contraponto da outra, que está de mini saia, de meia, e aparece numa pose mais contida. Pode passar, por favor. Outros elementos também da cultura jovem que aparecem no editorial é a botinha branca, do Corregis, a boina e as cores. A boina, eu acho interessante falar, porque nos livros de história da moda que eu tive acesso, eles citam que ela se popularizou nos anos 60 devido ao sucesso do Bonnie e Clyde. Só que o Bonnie e Clyde ele foi lançado em setembro de 67, e o editorial ele é de abril, o que me mostra que a Cláudia ela já era antenada nas tendências de moda e que provavelmente o filme ajudou a popularizar mais e até associar isso à cultura juvenil, porque o filme se tornou um símbolo mesmo dessa juventude dos anos 60, né, por trazer ali uma mulher mais à frente de seu tempo. E aí, para finalizar, umas considerações finais, eu não trouxe todas as análises por questão do tempo, mas apesar das cores atrativas e das principais tendências do momento, não podemos afirmar que o editorial apresente roupas destinadas ao público jovem, mas sim a jovem senhora, a mulher ornamento, uma mulher adulta, atenta às novidades da moda, mas sem perder a elegância, sendo assim dotada de uma noção de gostos que se encontra entre a novidade e a tradição. Deste modo, Cláudia, enquanto em um período de mudanças de costume, transmite em seu editorial essa tensão entre o tradicional e o moderno, a mulher ornamento e a mulher dinâmica, o passivo e o ativo que caracterizam a década de 60. O editorial utiliza uma forma de transferência de significado ao utilizar astros consagrados do cinema, da TV e da música e o seu universo de luxo e glamour para dar status à revista, as roupas, feitas com a fibra sintética, e, consequentemente, as confecções responsáveis pela realização das roupas, uma vez que seus nomes aparecem em todos os títulos. Por exemplo, você tem lá Tommaso e Marbé, na Casa Nova e no Estúdio Novo de Henry Fonda e Herbie Alpert. Pode passar, por favor. E aí, desse modo, através da revista, a leitura ela saberia se informar onde adquirir aquelas roupas, como usá-las, porque o editorial ele traz essa versatilidade que as roupas, o fio sintético e as roupas dessas confecções, elas servem para frequentar e desfrutar esse luxo expresso nas fotografias. Então, eles legitimam essa moda feita no Brasil e funcionavam como um guia de compras. E se os novos tempos trazem novas roupas e novas modas, é preciso que essa mulher moderna, fruto dos novos tempos, saiba onde comprar e quando usar essas roupas. Então, ali você tem uma pedagogia do olhar, uma educação do olhar através de um vocabulário de gestos que se repetem. E por mais que haja uma flexibilização dos costumes, isso não se dá de qualquer forma. Há maneiras certas e erradas de se portar. E isso gera novas amarras e um novo repertório a ser aprendido. E aí é isso. Obrigada. Aqui são algumas referências e desculpa pelo tempo e pelos errinhos de digitação do slide.